Hoje eu vou trazer 8 elementos que você deveria observar, que você deve considerar no momento de montar a sua carteira de fundos imobiliários. Eu sei, tem muita coisa que a gente tem que observar, tem que analisar para poder escolher um bom fundo imobiliário, mas eu separei aqui 8 itens para te dar um norte, para você seguir, e se você seguir, eu tenho certeza que em sua carteira os riscos estarão minimizados. Você vai correr menos risco do que carteiras que simplesmente ignoram estes pontos que estou trazendo no vídeo de hoje. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor da Finclass, especialista em fundos imobiliários, e agora eu vou te mostrar 8 regrinhas para a sua carteira de fundos imobiliários. Vamos embora! Vamos começar então. Primeira regra. Primeira é que ativo tem preço. O que eu quero dizer com isso daqui, gente? Eu sei que vocês ficam assistindo um monte de vídeo aí em YouTube e outras redes sociais e muitas vezes a gente só observa empilhamento de cotas a esmo, quando muito fazendo uma seleção horrorosa, diga-se de passagem, por ranking de dividend yield de PVP. E só compra-se cota, compra-se cota, compra-se cota, porque carrega-se a mensagem de que quanto mais cotas eu tenho, mais rendimentos eu vou receber daquele fundo imobiliário, então a minha renda passiva cresce. Tem um quê de verdade nisso? Tem. É a maneira mais eficiente de se construir uma carteira de longo prazo, pensando em renda passiva, porque esse é o grande objetivo de fundos imobiliários? Definitivamente não. Por quê? Porque ativo tem preço. Eu costumo dizer para as pessoas que o ativo financeiro, um fundo imobiliário, um fundo de infra, uma ação, um CDB, um título público, qualquer um. Um ativo é uma coisa e coisas têm preço. Deixe para amar pessoas. Se tem preço, você vai comprar até que o preço justifique compra. Se o preço justificar venda, você venderá seus fundos imobiliários. Eu vejo diversos investidores e investidoras de fundos imobiliários cometendo o erro de dizer: eu não vou vender minhas cotas de fundos imobiliários. Eu não vendo. Ativo se compra, não se vende. É um absurdo. Se o preço da cota justifica a venda, eu vendo com prazer, porque seguramente aquele recurso encontrará uma outra alocação tão boa quanto, se não muito mais eficiente, com menos risco, inclusive. O risco do negócio, o risco de variação de preço, enfim, com menos risco. Então, lembre-se desta primeira regrinha. Ela é muito importante. Ativo tem preço. Para você simplesmente não sair por aí escolhendo 1, 2, 3, 4, 5 fundos imobiliários e vou comprar esses fundos imobiliários e são só esses para sempre. Porque se você ignora essa regra, nenhuma das outras 7 que trarei na sequência farão sentido. Afinal, você já escolheu quais fundos vão compor sua carteira, preço não importa, simplesmente você vai comprar a qualquer preço. Para que você olharia para as outras regrinhas que trarei? Então, esta regra é a primeira por isso, porque preço importa sim. Inclusive, eu vou mostrar nas outras regras como elas afetam o preço do ativo. Por isso que a primeira regra é que preço importa, ativo tem preço. Então, defina qual é o preço que você topa pagar em cada fundo imobiliário. Até que preço você é comprador daquela cota. E tenha pelo menos uma ideia de que nível de preço você começaria a se desfazer, no mínimo parcialmente, daquela posição. Lembre-se, o dinheiro é finito, mas as possibilidades de alocação de recursos, elas são em quantidade muito, muito maior. Logo, você vai ter que escolher em determinado nível de preço. Um fundo imobiliário X qualquer, ele pode ser ineficiente para alocação. Você encontraria alternativas mais interessantes. Então, o primeiro ponto é esse: ativo tem preço. Qual é a segunda regrinha que eu quero que você carregue? Diversificação. Sim, diversificação. Não adianta você comprar um fundo imobiliário, 2, 3. Mas, Ricardo, eu tenho pouco dinheiro para investir por mês. Eu conseguirei comprar no máximo 2 ou 3 cotas. Não tem problema. A construção de uma carteira de fundos imobiliários é um processo. O importante é você ter um mapa de qual é a carteira que você deseja ter. A velocidade de construção desta carteira, ela será diferente para cada indivíduo, a depender das possibilidades de aporte que cada pessoa tenha. Quem tem a possibilidade de aportar R$100 por mês terá uma velocidade,
R$ 1.000 por mês terá outra, R$ 5.000 por mês terá outra. E isso não quer dizer necessariamente que a pessoa que tem R$ 100, ela vai se limitar a comprar um único fundo imobiliário e todo mês empilhar cotas deste fundo imobiliário. Não deve fazer isso. A diversificação, inclusive, ela tem uma primeira camada. A primeira camada vamos colocar aqui, primeira camada, setorial. Então, a sua carteira, ela tem que ter fundo de logística, vamos colocar aqui, fundo de escritório, cardo e esse tal de home office. Você verá mais adiante outras regras que vão minimizar a chance de você escolher um fundo imobiliário de escritórios ruim. O mesmo vale para log. Você acha que todo fundo de logística é maravilhoso? Não necessariamente. Shopping é importante. Fundo de papel tem que ter. Eu gosto muito de renda urbana, contratos atípicos, maior previsibilidade de renda. Em determinado momento do ciclo imobiliário, ciclo atual, a gente está aqui no comecinho do mês de maio de 2024, FOF na carteira cai muito bem. E mais adiante a gente vai observar outros tipos de fundos surgindo. Então a gente já tem teses de data center que começam a despontar na indústria. Me agrada, os chamados hedge fund ou multi-estratégia vão ganhar cada vez mais espaço na indústria. Mais para frente a gente vai colocando mais elementos dessa carteira diversificada. O importante é você ter consciência que não tem o segmento mágico, eu só vou comprar este daqui e esquecerei os demais. E também a gente tem que tirar um pouquinho os nossos conceitos em relação a algo na hora de investir. Eu já vi pessoas falarem que eu não compro fundo de shopping center porque eu não gosto de shopping center. Eu não gosto de ir em shopping center. Se você não gosta de ir de shopping center, isso não significa que o resto da população também não gosta de ir de shopping center. E aí você tem um ativo que é gerador de renda, muito bom, se valoriza ao longo do tempo, e você não vai investir naquele ativo simplesmente porque você não gosta. Acho que não faz sentido, né? Não é porque você investe que você é obrigado a ir, e não é porque você não gosta que você vai deixar de investir. Saiba separar as coisas. Eu entendo que a diversificação tem esta primeira camada setorial, mas há uma segunda camada que ela é mais negligenciada pelos investidores e investidoras de fundos imobiliários. Que segunda camada é essa, Ricardo? Porque a diversificação, eu já ouvi muita gente falar, eu entendo, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade porque o aporte é limitado, mas eu sei que eu preciso fazer. Mas que segunda camada é essa? É a diversificação de estratégia. Que diversificação é essa de estratégia? Ela ocorre dentro de cada setor. Vamos pegar um exemplo. No exemplo de fundo de papel, você pode ter 2, 3 fundos imobiliários lá dentro para fazer uma diversificação estratégica na exposição a fundo de papel. Então você pode ter, por exemplo, um fundo high grade e um fundo middle risk, que é o risco intermediário. Se você é um pouco mais ousado, você pode até colocar um high yield aqui, muito bem selecionado. Particularmente, eu não acredito que os fundos high yield na indústria entregam um retorno de dividendo condizente ao risco que a carteira corre, mas esta é a opinião deste analista, né? Eu não sou dono da verdade. Então, se você acha que o fundo high yield lá está pagando o que é justo para a carteira high yield que ele tem e quer colocar um pouquinho, você tem uma parte high grade, uma parte high yield, uma parte high grade, uma parte risco intermediário. Ou você pode ter uma parte dela em IPCA e uma outra estratégia aqui mais focada em CDI. Você diversificou indexadores. Olha só, você diversificou nível de risco, você diversificou indexador. Tá vendo como dentro de um único segmento você consegue diversificar estratégias? Isso não se limita a fundo de papel. Vamos pegar um outro exemplo. Você pode pegar fundo de escritório. Você pode pegar um fundo que tenha localizações premium, então um fundo que está exposto mais a Faria Lima, a JK, Vila Olímpia, que são regiões onde o nível de vacância é menor. Normalmente, historicamente, você vai ter um carrego de renda, ou seja, um dividend yield menor nesses ativos. Mas eles passam menos tempo vagos e a expectativa de valorização do tijolo é maior. Aí você pode contrabalancear com um pedaço de exposição em localização, que a gente vai chamar aqui de secundária. Uma dose menor. Coloca um pouquinho de localização secundária aqui. Na localização secundária,
como normalmente você consegue comprar por um valor de metro quadrado mais barato / descontado, você normalmente tem um carrego de renda, ou seja, um dividend yield um pouco maior. Porém, há maior risco de vacância. Essa vacância, quando ocorre, normalmente demora mais para ser sanada, e a valorização do tijolo e crescimento de aluguel ao longo do tempo não ocorrem com a mesma intensidade, com a mesma velocidade que a gente vê nos ativos de localização mais premium. Só que olha, você tem um carrego de renda aí, a depender do nível de desconto que você entra, você até consegue destravar mais valor se você conseguir pegar mais descontado esse valor por metro quadrado do que no ativo premium, onde essa valorização demorará aí mais anos para acontecer, porque você já entrou ali no valor justo. Veja que a gente está tentando fazer o quê? Uma composição de estratégias diferentes dentro do segmento de escritório. Então a segunda camada é diversificar estratégia. E aí você vai fazendo isso segmento por segmento, para você não concentrar, né? Dentro de renda urbana, você pode ter uma tese que está mais voltada ali para o chamado atacarejo, você tem uma outra tese que pode estar mais diversificada, né? Um varejo que não seja alimentício, um pouco de educacional, por exemplo. Então você vai diversificando estratégias, escolhendo mais do que um único FII para cada segmento lá da primeira camada, quando a gente fez a alocação diversificando os setores. Certo? Então o nosso segundo ponto foi a diversificação. E o nosso terceiro item aqui para você caprichar na sua carteira de fundos imobiliários é que o histórico importa. E aqui é o histórico do fundo e da gestora, tá? Então é do FII e da gestora. Por quê? Porque às vezes o fundo pode até trocar de gestora no meio do caminho. Pode acontecer. Aí você precisa conhecer a história do fundo, como é que ele se comportou com a gestora A, como é que ele se comportou com a gestora B. Aqui o que é importante? De verdade, né? A gente tem que prestar mais atenção aqui, ó, no histórico da gestora. Então, eu preciso ver como é que o fundo se comportou em questão de gestão ativa. O gestor trabalhou para destravar valor da carteira? Ou ele foi só empilhando ativo para subir patrimônio e receber mais taxa de administração e gestão? A gestão ativa é importante, mas não é a gestão ativa simplesmente por fazer. Porque às vezes a gestão ativa, inclusive, ajuda o gestor a destravar a taxa de performance, ele recebe mais. Mas será que a gestão ativa foi bem feita e colocou dinheiro no bolso do cotista? Então a gente tem que avaliar o histórico da gestão ativa. Comprou o imóvel por X, passado tanto tempo, ele vendeu por Y. Este diferencial trouxe um lucro imobiliário que foi melhor do que benchmarks da indústria. Então, foi um lucro imobiliário aí super satisfatório. E lembre-se que esse lucro imobiliário, quando ele vira o dividendo, né, na venda, ele vira dividendo para o cotista. Ou seja, ele vem isento de IR. Imagine que você compre uma cota e o fundo tem lá 10 imóveis. Você carrega um determinado tempo, o fundo não vendeu imóvel nenhum. Esses imóveis se valorizaram. A cota se valorizou no mercado. Aí você vendeu. Esta valorização do imóvel, que foi refletida na cota de mercado, que apareceu lá no outro momento quando você vende, vendeu, tem lucro. Você vai recolher imposto de renda, porque você fez a venda da cota. Agora, se passado esse tempo, o gestor vende o imóvel, aí você tem o lucro imobiliário dentro do fundo e ele é distribuído via dividendo, e ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% desse lucro imobiliário, isso sai isento de imposto de renda para você. Então note que a gestão ativa bem feita, inclusive, ela te gera maior eficiência tributária no seu investimento em fundo imobiliário. Então gestão ativa é importante a gente avaliar emissões, observar timing de emissão, observar custos de emissão. Tem as questões envolvendo emissão abaixo do patrimonial. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não fico sentado em regra sem fazer cálculo. Isso quer dizer que você não vai ouvir da minha boca emissão abaixo do patrimonial jamais. Comigo, não, porque quem fala isso tem preguiça de fazer conta. Tem emissão abaixo do patrimonial que sim faz sentido. Tem emissão abaixo do patrimonial que ela é obrigatória. O fundo está extremamente alavancado, tem que pagar a dívida. Foi legal receber o dividend yield alavancado, não foi, cotista? Chegou a hora de pagar a dívida. Mas a cota de mercado está abaixo do patrimonial. Que pena, né? Você assumiu o risco quando você comprou um fundo alavancado. Vai ter emissão abaixo do patrimonial agora. Mas
não é questão de alavancagem, ele está fazendo para comprar um imóvel. Opa, vamos sentar e fazer conta. Será que esta compra de imóvel, ela vai gerar mais valor para o cotista do que este pênalti que existe em toda emissão abaixo de patrimonial? Sim, gera um pênalti ali no primeiro momento. Mas será que esta compra ela destrava mais valor do que este pênalti que a gente está tomando agora? A gente só descobre isso se a gente senta e faz conta. Não é sentado em cima de regrinha que criaram por aí para ficar fazendo vídeo e ganhando like. Tem que sentar e fazer cálculo. Então a gente tem que avaliar as emissões. Emitiu abaixo do patrimonial, por quê? Foi benéfico ou não foi, se deu certo? Se a emissão foi para frente. Custos de emissão. E por fim, a alavancagem. O último ciclo mostrou que teve gestor que se lambuzou com a alavancagem. E lambuzou os cotistas também. A gente precisa analisar estruturas de alavancagem na história do fundo. Custo dessa alavancagem, não adianta a gente olhar o custo agora. Porque olhar o custo agora e dizer é caro ou barato, você tem uma informação do momento, é verdade, ela está sendo cara ou está sendo barata agora. Mas você não pode dizer com certeza se o gestor, no momento que ele fez a alavancagem, ele topou pagar um custo maior ou menor. Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você está construindo uma alavancagem, uma estrutura de alavancagem, no momento de taxa de juros mais elevada. A taxa de juros está mais elevada, a inflação está pressionando ainda, o Banco Central resolveu emitir taxa de juros. A inflação está pressionando, o Banco Central resolveu subir taxa de juros. E aí, você está observando lá, os títulos públicos federais estão rodando a IPCA mais 5,5%, por exemplo, o juros está lá em 11%, 12%, 13%, e aí o gestor de fundo imobiliário foi comprar um imóvel, alavancou um pedaço e tomou uma dívida de IPCA mais 7. O título público federal estava ali IPCA mais 5,7, por exemplo, e ele tomou IPCA mais 7. Passaram-se 3 anos. Essa dívida está lá dentro do fundo, IPCA mais 7. Agora a gente está num outro momento de ciclo em que o juro está mais baixo, a inflação tá mais acomodada, justamente pela inflação mais acomodada, o juro veio caindo. Você olha para o título público federal, Tesouro IPCA de longo prazo está rodando ali IPCA mais 4,5. Quando você olha para esse IPCA mais 4,5, que você vê que o gestor tem uma alavancagem, uma dívida ali de IPCA mais 7, você fala, pô, que dívida cara, como é que o gestor me tomou IPCA mais 7? Só que quando ele tomou IPCA mais 7, o cenário era outro. Então, por isso que a gente tem que olhar para a carteira de dívida que eventualmente o fundo tenha e analisar também o momento da emissão. É óbvio que o custo é na situação atual. O quanto está machucando ou não o fundo imobiliário é na situação atual. Só que não adianta a gente simplesmente criticar, né? O gestor, tomou uma alavancagem cara. No momento que ele tomou, dava para fazer mais barato? Pode ser que não. Aí a gente pode questionar a necessidade ou não de alavancar. Deveria ter alavancado nessa taxa? Aí é outra conversa. E a gente deve sim observar isso. Então, no histórico do fundo, a gente deve observar como foi o uso de alavancagem. Teve casamento de indexador? A receita do fundo vai corrigindo por inflação. A gestão foi lá e tomou dívida em CDI, que cresce por CDI. Você descasou ativo e passivo. Você trouxe um risco para o fundo desnecessário. Quer se alavancar, no mínimo, caso é ativo e passivo. Observar as estruturas de alavancagem ao longo da vida do fundo, especialmente no momento que você está interessado em investir, é algo importantíssimo, não tem como você ignorar. Quarto item de nossas regrinhas: olho no cenário macro. Tem gente que está avaliando fundo imobiliário, quer investir em fundo imobiliário e ignora por completo que as coisas estão correlacionadas. Ou ainda, até entende que as coisas estão correlacionadas, mas observa o cenário macro numa visão extremamente limitada, sem avaliar perspectiva. O que eu quero te dizer? Vamos pegar um exemplo. Você foi lá e comprou fundo de papel para sua carteira. E o fundo de papel que você comprou, carteira é integralmente ou majoritariamente indexada ao IPCA. No horizonte de 3, 4 meses adiante, é esperado pelo mercado que tenhamos níveis de IPCA menores do que aqueles que estamos praticando atualmente. Seja por questões de sazonalidade, seja por algum evento que a gente já sabe que vai acontecer mais adiante. Enfim, o IPCA vai
se reduzir. Pois bem, o que acontecerá com o rendimento distribuído por este fundo imobiliário que é majoritariamente indexado ao IPCA? Não tem milagre. O rendimento irá cair, porque eu vou ter medições menores de IPCA. Então o rendimento cairá. E aí, é para você ficar bravo? Ah, o fundo está pagando menos, escolhi o fundo errado. Não. Você pode ter comprado um belo fundo no preço ok e é natural que a gente tenha momentos em que a inflação vai diminuir um pouquinho, aí ele vai pagar menos. Depois a inflação, até por questões sazonais, acelera novamente, aí ele vai distribuir mais. É importante, inclusive, a gente observar nestes cenários se não ocorrem disfunções de precificação. Lembra da primeira regra? Ativo tem preço. Pode ser que no cenário em que o dividendo fique um pouquinho menor, por conta de medições de IPCA menores, por conta de conjuntura econômica do cenário macro, o preço do fundo imobiliário caia mais do que deveria. Isso se devesse cair, né? Porque no mercado eficiente a gente espera que o investidor entenda essa sazonalidade. Mas tem gente que não entende, sai vendendo a cota. Caiu demais, opa! Vamos reequilibrar minha carteira aqui, vou aproveitar esse preço e vou comprar um pouquinho mais. Da mesma forma que quando ele começa a pagar mais por conta de um IPCA elevado, pode ser que crie-se uma corrida pelo fundo que empurre o preço da cota lá para cima, num patamar que você não topa pagar. Lembra da primeira regra, lembre-se, ativo tem preço. Pode ser que suba tanto que chegue num nível de preço que você fala, aqui eu sou vendedor. Ah, mas ele vai distribuir mais dividendo. Mas neste preço eu sou vendedor. Existem outras alocações mais eficientes. Vendo tudo ou um pedaço pelo menos e aloco em outro ativo. Então, tudo isso por conta de análise de cenário macro. Então a gente vai olhar o cenário macro e tentar verificar o que a gente consegue antever de movimentos. Não para operar esse movimento, não é isso, não é market timing. Aqui a gente abomina market timing. É simplesmente para eu já ter as explicações para os movimentos de preço que vão ocorrer adiante. Eu não vou ser pego de surpresa. A gente entra num cenário de queda de taxa de juros. Então a taxa Selic está caindo. O que acontece com o CDI nesse cenário? Ele cai. O que acontece com o dividendo do seu fundo imobiliário, cuja carteira é majoritariamente indexada ao CDI? Ele vai cair. A gente entra num cenário de IGPM próximo de zero no acumulado 12 meses, ou até negativo. Aí você tem uma carteira de contratos de locação majoritariamente indexada ao IGPM. Chegou o aniversário do contrato, você tem que corrigir. IGPM acumulado 12 meses, zero ou negativo. Vai ter aumento de aluguel para o locatário? Lógico que não. Então você não pode esperar crescimento de renda via correção inflacionária, se você está nesse cenário. E tudo isso você faz analisando o cenário macro. Você já se prepara. Quarto item é esse. Cenário macro importa e você tem que estar de olho. Qual é a quinta regrinha que eu quero para vocês? Já passamos da metade. No tijolo, o mantra é localização. Lembra que na diversificação eu falei para vocês, dei o exemplo lá do escritório? Localização mais premium, localização secundária, balanceando. Só que a maior parte, na minha opinião, dado que você pague o preço correto, tem que estar onde a localização é melhor. Localização é mandatário no tijolo. As boas localizações preservam mais valor do imóvel no cenário mais duro, saem na frente na recuperação quando o mercado vira e fica positivo para os ativos imobiliários, preserva mais valor de locação, captura mais crescimento de aluguel no cenário positivo. Só que você tem que conhecer o que é a boa localização de cada segmento. O que é uma boa localização para escritórios? A gente já citou Faria Lima, JK, Vila Olímpia, Itaim Bibi, Pinheiros, Paulista é ok. Veja que interessante, uma mesma localização, ela pode ser muito ruim para um determinado mercado e excelente para outro mercado. Vou trazer um exemplo para você. Alphaville, para mercado de escritórios, é um mercado duríssimo. Se pegarmos os últimos 8 anos, 10 anos, a vacância nunca esteve menor do que 20% no mercado de escritório. Sendo que os últimos
3, 4 anos, nunca esteve menor do que 30%. Então, a cada 100 metros quadrados, 30 vagos, no mínimo. Mercado duro para escritório. Quando você fala em logística, ativos logísticos que estão na região de Barueri, Santana do Paranaíba, que é basicamente aqui, né? Alphaville, o município é Barueri. Pois bem, para a logística é uma das melhores localizações do Brasil. Alguns dos ativos com maior valor por metro quadrado de locação logística estão justamente nesta região, para ativos logísticos. É uma ótima localização. Então, conhecer a localização é algo que você tem que mergulhar em cada segmento. Quais são as boas localizações em cada segmento? Mas para tijolo, o mantra é localização. Sexta regrinha para você que está montando aí sua carteira de fundos imobiliários. Não vacile, vem para sexta. PVP no papel. PVP no FII de papel. Aqui a gente tem uma regrinha que até 1,05, ok. O que eu quero dizer com isso? Até um ágio de 5% é tolerável. Passou de 5% esse ágio, eu fico observando. É melhor observar. Eu não acho que não comprar um fundo imobiliário de papel cujo ágio passou de 5%, te deixará de fora de uma oportunidade incrível, maravilhosa. Não acho, mas pode evitar um risco de redução de valor significante. Entendi, Ricardo. Então, quando o deságio tiver maior do que 5%, vou encher o carrinho. Tá barato. Não necessariamente. O PVP em fundo de papel, ele tem uma assimetria de risco de ruína que é desfavorável para o investidor e para a investidora. O que é essa tal de assimetria de risco de ruína? É simples. Se você observar um ágio até 5%, tolerável. Passou de 5%, vamos evitar. Mas, quando você olha para deságios maiores do que 5%, não significa que o fundo está barato. Pode ir de cabeça que está barato. Ágios maiores que 5% indicam que o fundo está caro. Deságios maiores do que 5% não indicam necessariamente que o fundo está barato. E a assimetria de risco de ruína existe porque a dívida tem essa característica. Se eu receber tudo, eu vou receber a taxa que foi contratada mais o meu principal. Se dá errado algo com a dívida, você coloca até o principal em risco. É diferente do tijolo. Se o locatário não paga aluguel, você perdeu a renda, mas o tijolo continua lá, é seu, ele tem valor. No fundo de papel, a dívida, quando a inadimplência vem, a inadimplência não ocorre só no juro, ela ocorre no principal também. Mas, Ricardo, tem as garantias. Tem garantia, mas tem umas garantias que foram executadas aí que no final elas estão dando despesa para o cotista por enquanto. Teve fundo de papel que executou garantia, ganhou lajes em um determinado edifício na cidade de São Paulo, as lajes estão vagas, não estão gerando receita e o fundo está tendo que arcar com despesa de IPTU e condomínio. Tá vendo? Você tinha um CRI que você recebia a renda dele, deu errado, então você não está mais recebendo renda, executou a garantia, pegou as lajes. Só que agora você não tem renda do aluguel também. Pelo contrário, você tem despesa de IPTU e condomínio. Então, a garantia é legal, é importante, mas tem que saber que garantia é essa. Uma coisa é a garantia ser um condomínio logístico no raio 30 de São Paulo. Lajes, na Vila Olímpia, na Avenida Paulista, ativos que são líquidos. Outra coisa é a garantia ser um fluxo de recebíveis, de vendas de um loteamento numa cidade pequena no interior do Brasil. Esse fluxo pode ficar inadimplente numa crise econômica, por exemplo, e sua garantia cadê? Então, PVP maior do que 5% em fundo de papel é um sinal, para mim, mais claro de que, no mínimo, você tem que parar de comprar. Começar a pensar, inclusive, em vender. PVP menor do que 0,95 em fundo de papel não significa que ele está barato. Quando é um fundo high grade, uma melhor qualidade de risco de crédito, a gente até tem um conforto maior de que esse indicador pode estar dando sim um belo sinal de compra. Mas é mais difícil a gente pegar esse tipo de cenário acontecendo. Porque almoço grátis no mercado financeiro é mais difícil. Normalmente você vê isso acontecendo com fundos high yield. E aí lembra que eu te falei? É o risco da ruína. Então, não significa necessariamente que aquilo está barato. Aquela carteira de crise ali pode estar passando por severas dificuldades. Os exemplos são vários aí na indústria. Vamos para o nosso sétimo item, sétima regrinha. E antes disso, deixa aí nos comentários se você está gostando dessas regrinhas, se você já aplica, quais destas regras
regras você não abre mão e aplica na sua seleção de fundos imobiliários? Que regrinha é novidade para você e você vai começar a incorporar até agora? Coloca para mim aí nos comentários. E não se esqueça, né, de se inscrever no canal. O like não é tributado, por favor. Joinha, a gente agradece. Se inscreva para você receber notificação de novos vídeos aqui para você. Vamos para nossa sétima regrinha? A sétima regrinha, eu já falei bastante dela. A alavancagem. Eu criei uma regra só para isso. Regra da alavancagem. A gente já falou bastante, eu vou ser mais sucinto agora. Regra da alavancagem é: observe se o fundo tem alavancagem. Por quê? Porque eu sei que vocês adoram ficar olhando para dividend yield. Certeza que vocês adoram olhar para dividend yield. Aí você vê um FIA pagando 10% de dividend yield ao ano, tá bom? E aí você vê o FIB pagando 12,5% de dividend yield ao ano. Vamos imaginar que eles são de mesmo segmento, tem um nível de risco similar também. Automaticamente você fica tentado a escolher o FIB. Eu vou pro que paga mais, Ricardo, é lógico. É mesmo segmento, é fundo de logística. As carteiras de imóveis, quando eu olho, opa, região parecida, né? Tá bem diversificado, não tem grande concentração em um imóvel, não tem grande concentração em um determinado locatário. O perfil dos locatários, parecido também. Perfil de contrato de locação, se é típico, se é atípico, também são parecidos. Para mim tá óbvio, Ricardo. Vou para o fundo B. Você olhou a estrutura de alavancagem de cada um? Vamos imaginar que a alavancagem aqui do fundo A, ela é de 5%. Ele está 5% alavancado. Vamos imaginar que a alavancagem do fundo B é de 40%. O fundo B, ele não faz mais do que obrigação entregar um dividend yield maior do que o fundo A. E para esse nível de alavancagem, ele está entregando pouco. O fundo B, ele está mais alavancado. Olha como a situação pode piorar. Vamos imaginar que aqui, esse 5% de alavancagem está todo em IPCA, tá bom? Tudo em IPCA. Vamos imaginar que esses 40 aqui está meio a meio. Uma parte está em IPCA, mas tem uma parte aqui em CDI. Os contratos de locação são corrigidos por inflação, por IPCA. Você tem um pedaço aqui que está descasado. Pode piorar ainda mais. Vamos imaginar que essa alavancagem aqui de 5%, ela já esteja em fase de pagamento de juros e amortização. Então, quando o fundo vai gerando esse dividendo de 10% ao ano, ele está gerando esse dividendo, mas ele já está pagando a despesa de juros. A despesa de juros corre no resultado do fundo. Então, ela diminui o resultado do fundo. Vamos imaginar que esse fundo B, de 40%, ele está em carência. Ele nem começou a pagar juros ainda. Ou seja, quando ele começar a pagar juros, ele vai distribuir menos do que esses 12,5% ao ano. Ele está mais alavancado, ele ainda não começou a pagar juros, ele tem descasamento de indexador. Compensa eu esperar receber 2,5% a mais em dividendo no ano, com essa diferença de cenário? Avaliar a alavancagem é item importantíssimo, é indispensável na seleção de fundos imobiliários, especialmente fundos de tijolo. Fundo de papel também pode se alavancar, normalmente as alavancagens são bem menores lá. A gente coloca lupa em fundo de tijolo. E chegamos ao nosso último item, nossa última regrinha, a oitava, é o dividendo. Eu nem queria que você olhasse tanto para isso, mas eu sei que você adora olhar para isso. Então, se for para olhar para dividendo, compare os comparáveis. Entenda de onde vem o dividendo. Por que é importante você entender de onde vem o dividendo? Porque da mesma maneira que a alavancagem pode enganar a análise de diferentes dividend yield, existem outros elementos que podem te enganar também. Que elementos são esses? Não recorrente. Então, por exemplo, o fundo vendeu um imóvel, destravou lucro imobiliário, vai receber isso parcelado, 4 parcelas semestrais. Isso quer dizer que nos próximos 2 anos, ele tem condição de todo mês dar uma turbinadinha no dividendo, por conta desse lucro imobiliário. Só que fim desses 2 anos, ele vai ter essa turbinadinha? Não. Ele só vai ter o recorrente dele, o que é oriundo da atividade imobiliária, dos aluguéis. Aí você compara um fundo imobiliário que tem esse não recorrente, turbinando o dividendo, com outro que não tem, tá só gerando a receita. Eu vou ficar com o que tem maior. Esse maior dividendo aí, ele é perene? Ele pode ser sim a melhor opção do momento, tá? Ele pode ser sim, né? Depende do preço, depende de uma série de coisas. Mas não é simplesmente porque o dividendo é maior do que o outro. A gente precisa mergulhar ali. Eu tenho que ver se o meu dividendo tem a chamada RMG de
de forma relevante. Você sabe o que é uma RMG? Renda mínima garantida. Você comprou um imóvel vago e aí você combinou com o proprietário o seguinte, né? O ex-proprietário, agora será você o proprietário. Olha, eu tô comprando um imóvel, mas você vai me pagar um aluguel aí durante um ano, né? Como se tivesse alugado, referente a 8% ao ano. Então, durante o primeiro ano, o imóvel vago está gerando renda. Ele está gerando renda, mesmo vago. E você na esperança de alugar. Mas e se não alugar? Passado esses 12 meses, esse imóvel não gerará mais renda. Se isso aqui é relevante dentro do fundo, o dividendo vai cair. Então, observe a existência de RMG. Observe a alavancagem. Estrutura de alavancagem vai melhorar o dividendo no curto prazo, logo que ela nasce. Depois que a alavancagem começa a ser paga, ela começa a ofender o dividendo, ela começa a atrapalhar o dividendo normalmente. Né? Existem casos que mesmo quando ela está sendo paga, o dividendo ainda fica interessante, mas tem que ter um casamento muito perfeitinho da estrutura de alavancagem aí. Então a regra é, logo que ela nasce é uma maravilha, ela nasce com carência normalmente, então você não está pagando nem os juros ainda, aí o dividendo fica mais alto e depois ela cai. Fique de olho em compra parcelada. Essa é a nova moda do mercado. O gestor vai lá, compra um imóvel, paga 70% à vista e 30% daqui a um ano. Só que ele está recebendo toda a receita já na largada. O dividendo nesse primeiro ano é maior. Quando ele pagar a parcela final daqui a 12 meses, o dividendo naturalmente ficará menor. Naturalmente. Por quê? Vamos imaginar que essa grana está no teu caixa, do caixa do fundo. Você pagou 70%, está recebendo toda a renda. Fora isso, você tem aquele valor que você vai pagar só daqui a um ano que está no teu caixa. Aí você aplicou numa renda fixa, você ainda está recebendo a remuneração da renda fixa desse valor. Daqui a um ano, essa grana sai para poder pagar a parcela e aí você vai receber um nível de rendimento menor, porque essa grana que estava na renda fixa não tem mais gerando nada em renda fixa. Ou ele pegou 70%. E falou, daqui a um ano eu te pago os 30%. Chegou um ano, o que ele faz? Ele emite mais cotas para poder pegar o dinheiro e pagar. Ele não emitiu mais cotas? Agora você tem um número maior de cotas para dividir a mesma receita imobiliária. O resultado final será menor. Então, compra parcelada, ela gera um dividendo maior no curto prazo e depois isso vai sendo diluído. Cuidado para você não ser seduzido. Eu não estou dizendo que é ruim, pelo contrário, eu não estou dizendo que é ruim. A gente só precisa saber avaliar esse tipo de elemento. Ufa! 8 regrinhas que, se você seguir, sua carteira de fundos imobiliários terá uma saúde muito melhor do que se você ficar só comprando fundo que paga o maior dividendo. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje. Fiquem de olho no canal porque eu volto com muito mais sobre fundos imobiliários. Um grande abraço!